Estamos de volta ao último bloco do Antenados. Na geral, estamos falando sobre Pêssego, sobre Páscoa. É muito interessante e a gente está levantando tudo e debatendo. Eu quero ouvir rapidamente também o pastor Rubens e depois o pastor Roche, Marcos Andrade. Então, veja só, existem algumas questões sendo debatidas aqui. 3 pontos que eu acho que são fundamentais, que a gente está norteando aqui o diálogo. Primeiro, a questão religiosa, a questão de fé. Vamos falar de fé, para distanciar fé em Deus, salvação através de Cristo e tal. Depois, a questão comercial. Foi abordado já. Que a gente já botou de primeira já, né? De primeira. E a terceira é a questão de tradição. As igrejas evangélicas, de modo geral, e muitas delas, são muito influenciadas pelo judaísmo. Inclusive, eu fui para Israel, olha só, a coisa é tão confusa do ponto de vista de comportamento, que às vezes se distanciam das palavras, que existem pessoas que estavam criticando outras igrejas, criticam outras igrejas, que pega a água do Rio de Jordão, que pega não sei das quantas. Eu fiquei bem quieto. A equipe, a maioria das pessoas era da Assembleia de Deus, a minha igreja, tá certo? Então, quando eu estou observando, pegaram pedra do Monte Sinai, pegaram não sei o quê. Quando chegou... um potezinho de água até. Pegaram um monte de coisa. E criticam, sabe aquela igreja que o pessoal gosta de criticar? Entendeu? Que anda até ganhando alma no mundo inteiro aí, mas o pessoal está criticando. Mas tudo bem, pode criticar. Quando chegou no aeroporto, aí eu sabia quem estava com as pedras, sabia com quem eu tinha intimidade para fazer isso. Falei, tá com pedra do Sinai aí? Aí tá, pra quê? Por que você tem pedra do Sinai? Vai fazer o quê? Dar pedrada em alguém? Tal. Aí comecei a brincar e alguns irmãos se irritaram, assim, ficaram chateados comigo. Aí enfiei a mão na minha mala e falei, eu também tenho. A questão toda é que, às vezes, a gente critica as pessoas por fazerem e depois vamos lá e fazemos a mesma coisa. Quantas igrejas não tem o candelabro? Quantas igrejas não tem o símbolo judaico? Pergunto, é pecado usar um símbolo judaico, já que nós, por exemplo, não estamos defendendo a tradição judaica, faz-se a leitura que quisermos, mas a gente não critica quem usa os símbolos judaicos. E, aliás, apreciamos esses símbolos judaicos, tá certo? Pelo menos a maioria das pessoas, e eu posso me incluir entre eles. Então, o que eu vejo nessa discussão é que a Bíblia não fala que é pecado você cometer alguns rituais da Páscoa. O que é pecado é você negar o sacrifício de Cristo na cruz. A Bíblia também não fala que, isso na nossa visão, se for perguntar por irmão Marcos, ele vai dizer, o Erosh, ele vai dizer, a visão dele é que você tem que fazer. Mas não fala que não é para fazer. Ora, se não fala que não é para fazer, por que eu teria autoridade para dizê-lo para não fazer? Se ele acha que ele fazendo esses rituais tradicionais, ele está agradando a Deus, desde que ele não fira a questão do assunto principal, que é o núcleo do assunto salvação, que é através de Cristo Jesus. Se ele não fere esse norte, não fere o princípio cristão, vamos dizer, o princípio da salvação através de Cristo, se ele pode falar assim, não é cristão, é outra coisa. Cristão é uma palavra criada em português. A salvação é através de Cristo, através de Jesus Cristo. Se ele falar através de Yeshua, não importa, através de Cristo. Esse é o propósito. Porque às vezes nós nos pegamos, eu vou abrir um parênteses rápido, vou fechar muito rápido, o assunto não é esse. Igual as pessoas vão querer debater sobre trindade. A trindade, onde é que está escrito trindade na Bíblia? Entendeu? Fecha o parênteses, vamos falar disso aqui agora. Então, na verdade, nós temos as nossas convicções. Nós temos as nossas... Com essa mesa boa aqui, não abre esse negócio, não. Nós temos as nossas convicções, que é o norte da salvação através de Jesus Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz, que só através dele é a salvação. Tudo mais, se o cara usa... se a pessoa usar candelabro na igreja, se faz o ritual, ele acha que não fazer está errado. Aí, como é que eu vou provar para ele que ele está errado? Se eu falar para ele, é desnecessário, mas eu acho que está errado, ele vai fazer. Está percebendo? Então, essa compreensão, eu só posso fazer, dizer que o que é errado, o que é pecado, o que a Bíblia diz que é. Eu não posso criar rol de pecados, coisas que a Bíblia não fala. A Bíblia tem resposta. Tem resposta? Vamos lá, resposta. Quero dizer o que a Bíblia diz. Peraí, veja bem, quando você lê, queria trazer, como a gente está dialogando, é importante, inclusive, para a pessoa que está assistindo, ela ter várias opiniões. Quando o Eterno, a gente tem que diferenciar o que se chama tradição e mandamento, mitzvah. Mitzvah que Deus estabeleceu. Uma coisa é tradição, outra é mandamento. Quando Deus estabelece Pêssego, ele coloca estatuto perpétuo. Perpétuo é para sempre. Ninguém pode anular algo que Deus estabeleceu.
Então, a Bíblia prova, né? É estatuto perpétuo. Ou seja, não existe a possibilidade. Quando a gente vê, Yeshua, na verdade, o que ele trouxe é a inauguração da Brit Hadashah. Brit Hadashah quer dizer nova aliança. Não é Novo Testamento. Novo Testamento é um termo tendencioso. Porque um testamento novo anula o anterior juridicamente. Aliança não. A aliança nova, ela não anulou a anterior. Ao contrário, ela trouxe a anterior muito mais vida. Aí nós vamos para Jeremias 31, que fala sobre a nova aliança, e Hebreus capítulo 8. O que diz? A nova aliança faz o quê? Anula a lei? Não. Ela internaliza a lei, a Torá, na minha mente e no meu coração. Opa, tem alguma coisa errada aí. Então, se a nova aliança internaliza a lei dentro de mim, por que alguém está dizendo que ela acabou com a lei? Então, existe um conceito contraditório. Quando a gente fala de lavar as mãos, quando Yeshua chegou, chama Netilat Yadayim, é algo espiritual. Eles estavam lavando as mãos para comer a comida, senão ela seria impura espiritualmente. Não é lavar as mãos como se lava normalmente, é um rito. Esse rito era feito pelos sacerdotes. Ele pode ser feito para orar. Mas Yeshua falou, não precisa fazer. A comida não será impura espiritualmente se você não fazer esse rito, chama Netilat Yadayim. Então, ali é uma tradição, não um mandamento. E Yeshua não veio anular nenhum mandamento. Senão você cai numa profanação, quer dizer que Deus fez um pacto e ele errou. Deus não erra. Então, quando ele estabeleceu no Sinai uma lei, e ele estabeleceu a nova aliança, essa nova aliança internaliza essa lei dentro de mim. Ela não me dá aval para eu ter um padrão paganizado. Ela não me dá aval para ter um conceito de pecado relativo. O pastor falou muito correto. O que é pecado? Pecado é o que transgride o mandamento que Deus falou. Pecado não é relativo. Pecado é transgressão da lei. Isso é um versículo do Novo Testamento. Não, só terminando. Então, veja bem, a gente precisa diferenciar o que é um mandamento e o que é uma tradição. Mandamento não foi anulado nenhum. Tradição, algumas foram criticadas. Não todas. Não todas. Algumas tradições permaneceram. Elas são, por exemplo, Hanukkah, a festa de Hanukkah. Não existe um mandamento, mas Yeshua comemorou. Perfeito. Então, é uma tradição boa. Fala, deixa ele falar. Deixa ele falar depois volta. A gente tem 4 minutos, 2, a gente termina. O Novo Testamento é o cumprimento do Velho Testamento. As profecias se cumpriram, como Isaías, Mateus, o Novo Testamento. Ainda faltam muitas profecias. Ainda falta muitas coisas. Como a profecia de Joel, que está aí, as revelações aí da lua de sangue, tudo isso está se cumprindo. Agora, quando Yeshua disse, segundo o pastor Leo, que o irmão fez a sua interpretação, quando Yeshua assume agora que ele tem o mandamento do Pai, que é a lei e a graça. A lei e a graça. A lei, ela tinha umas normas. Pela lei fere, pela lei é ferida. A Jesus vem pela graça e sendo perdão. É uma mudança. É uma mudança. O ritual da Páscoa, que eu perguntei ao irmão, eu não consegui ler até hoje na Torá, não achei, aonde há o direito judaico de substituir o animal sacrificado, já que o animal, no ritual bíblico, é para remissão de pecado. Tinha que haver a sentença do animal. O próprio Deus sacrificou o animal no Éden, e daí do animal tirou a roupa para vestir Adão e Eva. Porque é o mandamento dele. Mas foi mudado no judaísmo. Então hoje, não se sacrifica o animal, o irmão disse que é porque não existe o templo. Mas o animal era imolado antes do templo. Antes do templo. Não, mas depois então, que veio o Sinai. Algumas mudanças. Deixa eu colocar aqui. Que tinha que ter na Bíblia para ele poder ter o respaldo bíblico para dizer onde está escrito esse direito. Então, quando o templo for reconstruído, os judeus vão voltar a sacrificar animal. Porque tem que ter um ritual. Aí tem que explicar. Deixa eu colocar 3 coisas aqui, porque está acabando. Rapidinho, 3 coisas importantes. Número 1, o que o doutor Rubens citou, eu também discordo em parte, vou explicar por quê. Eu tenho muito, já que eu não relativizo nada. Animismo dentro da igreja evangélica está errado. O que é animismo? É uma crença antiga dos povos semíticos que diz o seguinte: o espírito invisível se manifesta na natureza. Ou seja, eu vou dar poder ao que é inanimado. Eu vou dar ânimo. O que é isso? Eu vou dar vida a um pedaço de pau.
Foi o que aconteceu lá no Olha, Egito. eu não você acredito falou isso. nisso não, hein? Não. Eu Deixa não eu falei explicar. isso não, hein? Não, deixa eu explicar. Eu não acredito que o candelabro tenha poder não, tá? Amém. Só um instantinho. Deixa Nem eu a só pedrinha, falar. não. Nem a pedra, Amém. nem a pedra do Sinai. Mas né? deixa eu colocar. Vai terminar. Eu vou citar para ele o bordão. Deixa eu colocar Eu vou citar rapidinho. para ele o bordão de Eliveu. Deixa eu colocar, você vai acabar. Ó, rapidinho então. Amém. Tá corrigido, doutor. Obrigado. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu não acredito nesse animismo da igreja. Dá ânimo àquilo que não tem poder. A fé, Hebreus 11:1, é o fim e fundamento das coisas que se esperam, provisão dos fatos que eu não vejo. Ela é, verbo ser, essência. Eu não acredito nesse cristianismo materialista, maculado. Eu não acredito em nada disso. Outra coisa, lei. Lei você tem lei sacrificial, lei cultual, lei cerimonial. A única lei que perdurou foi os 10 mandamentos. Foi o único que veio do céu. Foi o único. E outra coisa, além disso, o bispo citou aqui, na palavra dele... Se perdurou, tem que guardar o Shabat, então. Porque o 10 mandamentos é guardar o sábado. Mas o Shabat é então é são descanso. 9. Então são 9 mandamentos. São 10. Então, mas não é guardar o um dia. Não. Porque não é Shabatã. Shabatã é descanso, não é um dia. É melhor dizer porque 9. senão eu vou traduzir em inglês, sotro. Então, resumindo, deixa eu só trazer para cá para concluir. Então a questão é a seguinte, a lei, André, a lei, quem quer viver pela lei judaica, Tiago 2,10, se pecar um, errou em todos. Então não há como cumprir a lei. Jesus cumpriu toda a lei. E a lei que se cumpriu hoje é o amor, que é a graça de Deus, o sangue vertido na cruz do Calvário. Essa mensagem liberta, o resto aprisiona. E a Ó, mensagem só um detalhe, de existe Páscoa. a norma que está sobre a lei. A norma é obedecer a Deus. Se obedecer a Deus, tá tudo certo. Jesus, obrigado aí, tá bom? Igreja, vamos lembrar do real significado da Páscoa. Lembra do sacrifício de Jesus, da ressurreição dele, tá bom? Obrigado, pastores. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Eu quero